Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como combinado, todos os dias um vídeo novo aqui no canal sobre diversos assuntos. Ontem eu falei sobre a história do Unix e esse vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu vou falar sobre indo para a área de DevOps, né? Que são administrador de sistema, com implementação, programação. A gente vai falar sobre Docker. Eu já falei uma vez aqui sobre Docker no canal, mas a gente vai começar a partir aí de um princípio básico. Então hoje a gente vai entender um pouco o conceito e aí depois vai ter outra videoaula, continuação dessa, onde a gente começa a digitar os comandos básicos e vamos aprendendo um pouco mais sobre Docker. Bom, para começar, o que é Docker? O Docker ele é uma alternativa de virtualização em que o kernel da máquina hospedeira, ou seja, o seu kernel da sua máquina física, ele é compartilhado com a máquina virtualizada ou o software em operação. Mas antes da gente entrar em detalhes sobre a ferramenta Docker em si, é preciso a gente entender primeiro o conceito de containers no Linux. Quem usa Docker, né? Por exemplo, o Google App Engine usa Docker, a Amazon usa Docker, IBM Cloud, Microsoft Azure, Hackspace Cloud, são alguns exemplos de quem usa Docker. A arquitetura básica do Docker funciona da seguinte maneira. Você tem aqui o Docker, né, a aplicação. Você tem a biblioteca do container, que antes era a LXC. Hoje o Docker já funciona independente aí com a sua própria biblioteca, a libcontainer. Você tem namespace e cgroups que rodam aqui sobre a biblioteca libcontainer. A arquitetura básica, porta TCP 4243, no caso do OS X 2376, Unix Socket local, tá? Então vamos entender aí o conceito de container. Container, originalmente o Docker, ele rodava sobre o driver do projeto LXC. Vamos ver aqui, ó, Linux LXC. Então ele rodava aí sobre o LXC. Nas versões mais recentes, ele roda sobre uma plataforma própria chamada libcontainer. Então o Docker ele é hoje independente aí, tá? Os containers são implementados com a união de diversas tecnologias, como o cgroups, que a gente vai entender o que é, namespace, que a gente também vai entender o que é, e a parte de segurança, que aí fica a critério da distribuição, como SE Linux ou AppArmor. SE Linux no caso do Red Hat, CentOS, e AppArmor no caso aí, por exemplo, do Ubuntu. Control Groups ou cgroups provê as limitações de recursos para o que você determina para um container. Se ele pode consumir até X de memória RAM ou de processamento. Então esse controle do container fica através desses cgroups, tá? Então, para a gente entender a ideia de container, é interessante eu explicar um pouquinho para vocês. Essa imagem aqui, ela é bem representativa. Eu gosto aqui dessa imagem, que ela explica um pouquinho aqui, ó, container versus uma máquina virtual tradicional. Então, numa máquina virtual tradicional, a gente tem aqui, ó, a máquina física, né, no caso aqui o server. Você tem aí o sistema operacional, né? Você tem um hypervisor e aí você tem as máquinas virtualizadas aí, tá? Por exemplo, aqui eu poderia ter um Red Hat, aqui um Debian e aqui um SUSE, por exemplo. Aí a biblioteca virtualizada vai ter suas próprias bibliotecas, suas aplicações, né, seus aplicativos. Então digamos que no Red Hat aqui eu precisava de um Apache. Eu tive que instalar o Red Hat, ter as bibliotecas e ter o Apache rodando aqui. Nesse Debian eu precisava de um MySQL, então a mesma coisa, né? Então olha que está utilizando bastante recurso, né? Eu tive que ter 3 sistemas operacionais, fazer a instalação de 3 sistemas operacionais. No caso aqui dos containers, o servidor, o sistema operacional, o kernel, ele é compartilhado
para os outros sistemas. Então, digamos que aqui eu tenha um Red Hat ou um outro sistema, um Debian, ele é compartilhado. Então o kernel seu compartilha. Por quê? Se você parar para pensar, quando você entrar lá no site do linux.org e baixa um kernel, aquele kernel não está lá quando você vai fazer download, se é a versão para Debian, se é a versão para Red Hat. O kernel serve para qualquer distribuição. A distribuição ela vai vir numa camada acima do kernel. E os containers conseguem isolar os processamentos. Então ele compartilha o mesmo kernel e você utiliza vários sistemas operacionais ali, desde que seja Linux, evidentemente, né? Então, ó, originalmente o Docker rodava sob o drive do projeto LX. Na versão mais recente ele roda sob sua própria plataforma, chamada libcontainer. Aí vemos o cgroups, que é uma camada aí dentro do Docker. O cgroups provê as limitações de recursos, então você pode determinar quanto que esse container. O container é o sistema em si, tá? Ou a aplicação. E o legal é que o Docker tem um repositório que a gente vai ver, que já tem vários containers prontos lá, que são imagens, várias imagens, ainda não é um container, várias imagens prontas que a gente pode fazer download desse repositório e colocar essas imagens para rodar. Então você tem lá Apache, Debian, você tem várias imagens de vários sistemas operacionais. Daqui a pouquinho a gente vai ver as vantagens que é trabalhar com isso. O namespace é a camada responsável pelo isolamento dos processos, então estou utilizando os mesmos recursos com kernel compartilhado. Todo processo ele vai ser isolado, ou seja, os processos que são da máquina que está dentro do container não são os processos da sua máquina física. Isso vai garantir total segurança para você. Se você tiver qualquer problema com a sua máquina, com o seu container ali, só vai estar afetando ele, não vai estar chegando até a sua máquina física. A parte de isolamento e segurança, né, fica a cargo aí do C Linux ou appmore, como eu coloquei. Os control groups possibilitam você limitar os recursos de processos e dos processos filhos. O Docker utiliza os cgroups para controlar a memória, swap, processamento da máquina. Todos os processos de um determinado container estarão no mesmo grupo, permitindo ao cgroup limitar os limites para esses acessos. Então os limites aí desses processos, tudo é os cgroups que é encarregado disso. Control Group também é utilizado por Docker para você obter estatísticas de uso de CPU, memória, swap, né? E você pode ver essas métricas usando o comando Docker Stats. Quando o seu sistema estiver instalado, você consegue rodar aí o comando Docker Stats e ter essas informações. Docker Stats, né? Ter essas informações aí de uso de CPU, de memória, tá? Que está sendo utilizado. Mas a gente vai ainda aprender a instalar Docker e tudo mais, né? E vai conhecer esses comandos. Os namespaces é o recurso do kernel responsável pela camada de abstração. Dentro de um container, você tem, dentro de um container ali, que é um sistema operacional completo ali do container, né? Vai ter interface de rede, sistema de arquivos e outros recursos que o namespace vai gerenciar. Então, essencialmente, existem 6 recursos que o namespace vai gerenciar. O mount namespace, que vai usar o chroot para montar o sistema de container, que vai aparecer uma nova máquina. Então, quem já utilizou o comando chroot sabe que você monta ali, né, uma máquina, um dispositivo virtual e vai utilizar seu próprio kernel, mas vai parecer que você está numa própria máquina. Então, o mount namespace usa o chroot para montar o sistema de arquivos. O UTS namespace é responsável para ter um hostname e um domínio único ao container para ser executado. O IPC namespace vai isolar o container, mensagens que vai ser trocadas entre o host. O PID namespace é responsável para que os seus containers tenham um PID único, né, um número de processo único. O Network namespace é responsável por o container ter sua própria interface de rede, portas e etc, como se fosse uma máquina mesmo. E o User namespace provê isolamento de ID de usuário e grupos, tá? Container é uma tecnologia antiga. Se a gente parar para pensar, apesar desse boom do Docker, os containers são uma tecnologia bem antiga e não há nada de novo nesse paradigma. O FreeBSD, por exemplo, tem o Jails, o Solaris sempre utilizou container, além de outros projetos como o OpenVZ e Linux vServer.
A diferença é que a administração dos containers com o Docker se tornou muito mais amigável, muito mais fácil hoje em dia a gente utilizar essa tecnologia por causa do Docker. A virtualização, vamos falar um pouquinho de virtualização. A virtualização, a gente sabe, dominou o mercado aí nos últimos anos. A gente tem tecnologia como Hyper-V, VMware, né, VirtualBox, KVM, Xen, e são utilizadas em larga escala em âmbitos de produção, mantendo desde poucas máquinas virtuais até milhares, dependendo do cenário. Esse é um modelo sólido, já se provou confiável ao longo dos anos, porque é muito mais fácil a gente gerenciar várias máquinas virtuais alocadas dentro de poucas máquinas físicas do que você gerenciar várias máquinas físicas. Eu, por exemplo, nos meus treinamentos, eu utilizo virtualização. Eu digo até que a evolução do meu conhecimento em segurança da informação e administração do sistema só evoluiu graças à virtualização, porque antigamente você teria que ter vários computadores para testar a rede, né? Logo que eu comecei com Linux, eu tinha 3, 4 computadores que eu tinha que ficar testando rede, cabeamento, esse tipo de coisa. Hoje em dia é tudo muito fácil, você consegue testar vários cenários, você faz download numa ISO, já instala ali rapidinho, já coloca IP, já configura, já testa cenários, né? E tudo dentro de um ambiente de virtualização. Para ensinar isso também ficou muito mais fácil. Eu, como professor, hoje é muito mais fácil eu ensinar um aluno, virtualmente é possível, né? Eu consigo online ensinar você a montar um servidor Apache, um servidor Squid, coisa que antigamente não seria possível, porque como que eu ia demonstrar isso, né? Então hoje ficou muito mais fácil através da virtualização. Agora, o Docker facilitou isso muito mais ainda com a ideia de container, né? Porque, ó, digamos aqui, como eu coloquei, eu preciso mostrar para vocês a instalação aí de um servidor Apache para rodar um determinado site em PHP. Então, usando o método padrão de virtualização, eu ia demorar no mínimo 2 horas. Por quê? Porque eu ia ter que entrar no site, fazer download para instalar o CentOS. Entro no site do CentOS, faço o download dele. Depois que fizer download, digamos que eu vou usar VirtualBox. Eu vou ter que fazer a instalação dele. A instalação demora. Depois da instalação, fazer download do Apache, fazer as configurações, tudo para tá bonitinho. Com o Docker, vocês vão ver nas próximas aulas que é possível a gente fazer isso em, vamos colocar, 5 a 10 minutos no máximo, tá? Por quê? Porque a gente já tem um repositório do Docker que tem centenas de imagens, dezenas de imagens lá, então eu já tenho imagem, por exemplo, do Apache pronta para mim utilizar com o Debian, com o CentOS. Aí eu vou baixar essa imagem que é pequenininha, por quê? Porque ela não vem kernel, não vem nada, então uma imagem vai vir em torno de 70 megas do CentOS, 70 megas do CentOS contra, por exemplo, a versão mínima do CentOS lá no site, 800 megas, e já vai vir tudo pronto ali. Como vai rodar no meu próprio kernel, eu já subo a instância através de um comando, né? Tu dá um comando ali e já está o CentOS funcionando. Isso é legal também para, por exemplo, meu curso. Eu dou curso online com aula ao vivo de certificação CompTIA. Às vezes a gente tem que testar vários cenários, CentOS para usar pacote RPM ou Debian. É claro que no curso eu acabo utilizando a virtualização porque eu tenho que ensinar o processo de instalação. A gente precisa aprender a instalar lá o CentOS, precisa aprender a instalar o Debian. Mas depois que uma vez que a gente aprendeu, se quiser ter vários cenários, com o Docker é muito rápido. Em questão de 5 a 10 minutos você consegue montar os cenários para você praticar tudo isso. Então é o futuro da virtualização, né? A característica de um container: ele não é necessário um hypervisor, isolamento a nível de processo, kernel compartilhado com o host, isolamento de recursos via cgroups e isolamento de processo via namespace. A principal diferença de container para virtualização tradicional é que no caso dos containers o kernel do host é compartilhado, isolando apenas o processo desejado. Então você compartilha o kernel e você pode ter vários sistemas aí. Afinal, o que é o Docker? O Docker foi criado por uma empresa de hospedagem, .cloud. A princípio era uma ferramenta interna, utilizada para gerenciar os containers que rodavam as aplicações dos clientes. Enxergando esse imenso potencial, em 2013 a empresa lançou como projeto open source. Desde então ela ganhou o mundo em parcerias com gigantes como Google e Red Hat que apoiam o projeto. Tecnicamente falando, Docker é um container engine que tornou muito fácil a criação e administração de containers no Linux. O Docker utilizava inicialmente em seu back-end o LXC,
Hoje é o libcontainer do próprio Docker. LXC é um projeto consolidado de containers. Deixa eu fechar aqui a janela, que senão os cachorros não vão deixar eu trabalhar. LXC é um projeto consolidado de containers no Linux, porém ele não possui uma interface tão amigável, e o Docker tornou isso amigável. Hoje o Docker utiliza sua própria biblioteca chamada libcontainer e não precisa do LXC, apesar que dá para instalar o Docker ainda com LXC, tá? Outro trunfo na manga do Docker é que ele mesmo nos proporciona diversas imagens prontas, ou seja, para a gente ter nossos containers, através do Docker Hub. O que o Docker não é? Ele não é um gerenciador de máquinas virtuais, ele não é um ambiente de desenvolvimento, ele não é uma ferramenta de cluster, ele não é um gerenciador de configurações e não é um framework. As desvantagens do Docker. O ambiente de virtualização tradicional proporciona a possibilidade de você rodar diferentes sistemas operacionais, né? Do VirtualBox, por exemplo, o KVM, você pode rodar, por exemplo, Windows, Linux, OS X, né? E independente do host, porque cada sistema operacional vai ter sua estrutura interna, né? Vai ter kernel, vai ter tudo e vai rodar acima da camada do sistema. No caso do Docker, o kernel ele é compartilhado, então se você está rodando Linux, você vai rodar apenas Linux, tá? Não tem aí como eu rodar no Linux o Docker aí, uma imagem do Windows. Bom, tem Docker já para Windows, mas eu não sei como funciona, porque eu não me interesso aí por Windows, então não sei como que tá o processo aí de implementação do Docker no Windows. Não é um assunto que me interessa também nesse momento. Mas originalmente o Docker foi criado aí para Linux, e é Linux que ele tem os maiores recursos e funcionalidades. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido então a estrutura básica de como funciona o Docker. Para essa videoaula, eu gostaria que vocês fizessem o cadastro no hub.docker, que aí na próxima aula que a gente der continuidade, a gente vai começar a fazer download de imagens e rodar isso e ver como isso funciona facinho. Aqui você coloca um nome de usuário, seu e-mail, uma senha, é gratuito, o site é hub.docker.com, e a gente vai precisar depois para fazer login quando a gente tiver com o Docker instalado. Então na próxima videoaula que eu fizer, eu vou falar sobre a instalação do Docker e a gente vai ver comandos básicos do Docker. Por exemplo, aqui ó, o meu Docker aqui está instalado, eu tenho imagem do CentOS, e se eu quiser startar o CentOS com apenas um comando aqui, ó, docker-run, eu vou startar aqui meu CentOS, e agora ó, já estou no meu CentOS aí, tá? Eu já estou utilizando o CentOS, dentro dele já tem os comandos i1 e etc e tal, né? Então tá funcionando um CentOS completo. Bom galera, se vocês acharam interessante, se vocês curtiram, no site certificaçõesnet.br a gente tem o curso completo de Docker, ó, Docker na prática, tá? Você pode fazer o curso completo a R$ 75 e você faz o curso completo de Docker. Você paga via boleto bancário ou cartão de crédito. Mas se você também quiser, você vem aqui, ó, pacote com todos os cursos, e já compra de vez o nosso pacote com todos os cursos. Aí você pode parcelar no cartão, via PagSeguro, você pode parcelar em até 10 vezes, está R$ 239,99, mas você já vai ter acesso a todos os nossos cursos de formação, aprendendo de uma vez. Esse curso nosso de Docker ele é completo, ele vai falar de muita coisa que a gente não consegue abordar aqui no nosso canal do YouTube, e você já vai ter o pacote completo aí, falando sobre desenvolvimento de imagens, criação de próprias imagens. Então é um curso muito bacana, beleza? É isso aí, vamos que vamos. Aproveita essa promoção de todos os meus cursos no valor de R$ 239,99, que você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Não deixa de aproveitar essa promoção. São mais de 200 aulas que você vai ter quando comprar. Cada curso desse tem o seu próprio certificado, você tem um ambiente próprio com videoaulas, tá incrível. E é isso aí, vamos que vamos.